Olá a todos e todas que acessam a disciplina Educação de Jovens e Adultos. Sejam bem-vindos a mais uma aula. Nessa aula de hoje, eu apresento um artigo publicado no Alfa-EJA, Currículo Praticado na Educação de Jovens e Adultos. A importância desse artigo é mantermos a relação com o artigo Escolarização de Jovens e Adultos, de autoria de Sérgio Haddad e Maria Clara de Pierro. No artigo de escolarização de jovens e adultos, nós temos ali um percurso histórico da educação de jovens e adultos no país, né? Mostrando que desde o Brasil colônia, Brasil império, a gente tem aí ausências de um olhar para a educação dos jovens e adultos. Assim, esse artigo ele apresenta que a educação de jovens e adultos é uma modalidade da educação básica assegurada na Constituição Federal de 1988, que afirma a obrigatoriedade e gratuidade do ensino fundamental, inclusive para aqueles que não tiveram acesso na idade própria. Então, assim, a modalidade de EJA é assegurada por lei, é, de certa forma, uma reparação, né, do Estado brasileiro para a negação do direito das pessoas de acesso na idade apropriada. Aí o que nos faz pensar aí na conjuntura atual é preciso relacionar as condições de negação socioeconômica que existe no país, né? Quem são os sujeitos hoje que procuram educação de jovens e adultos? São pessoas que por muito tempo foram negados o acesso à escolarização, né? E que hoje retorna à escola. Mudar esse quadro de desigualdade não significa simplesmente oferecer uma educação de qualidade. Então, essa tem de estar vinculada a mudanças na qualidade da vida, que envolve o social, o econômico, o político, a política e o cultural da população brasileira. É uma fala de Durante, 2003. Então, pensar a educação de jovens e adultos nessa conjuntura é a gente dizer que diferentes fatores marcam a negação de acesso dos jovens e adultos à escolarização. E aí a gente vai elencar fatores socioeconômicos que inviabilizam o acesso à escola, ausência de vagas nas escolas, né, sistema de ensino precarizado, entre outros. Diante dessa situação, podemos apontar que o olhar para a educação de jovens e adultos no Brasil é recente, né? Ela remonta da década de 80, não que nos anos anteriores não tivesse apresentado propostas para a população de jovens e adultos, né? O artigo Escolarização de Jovens e Adultos deixa bastante claro isso, né? Sem escolarização. Sem adentrar o assunto, é apontar a partir da leitura de Fávero e Freitas, ele traz isso muito claro. Na efervescência no contexto histórico da realidade brasileira, foi realizada a implantação de vários movimentos designados de cultura popular, entre os quais destacam-se os Movimentos de Cultura Popular, MCP, Recife, Centro Popular de Cultura da União Nacional dos Estudantes, da UNE, que se expandiu para vários estados, como campanha de pé no chão, Se Aprende a Ler, Natal, campanha de educação popular na Paraíba, CEPLA, movimentos de educação de base, MEB, criado pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, com apoio do governo federal e o sistema de alfabetização de Paulo Freire, que, a partir da experiência de Angicos, em 1963, houve radicalmente não só o conceito de alfabetização, como consolidou o próprio modo de trabalhar com os adultos. Então, toda essa historicização de políticas e programas voltados para a educação de jovens e adultos, o artigo Escolarização de Jovens e Adultos, de Sérgio Haddad e de Pierro,
faz essa contextualização, essa discussão. Então é uma leitura interessante, é só para a gente fazer essa relação. Diante de diferentes programas, merece destaque o sistema de alfabetização de Paulo Freire por apontar uma nova perspectiva de alfabetização, consolidando a maneira de se trabalhar com adultos, uma alfabetização como conscientização e ato político. Sobre esse programa apresentado por Paulo Freire, também é interessante a gente ler o livro 40 Horas de Angico, de Carlos Lira. Ele traz uma discussão sobre a experiência de Paulo Freire. A Constituição Federal de 1988 declara que a educação é um direito de todos, independente de idade, de credo, de raça, de classe social, de local e de moradia. Em seu artigo 208, ela determina o dever do Estado em garantir o ensino fundamental obrigatório e gratuito, sendo assegurada ainda sua oferta gratuita para aquele que a ele não tiver acesso na idade apropriada. Então, assim, nessa mesma base, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei 9394/96, em seu artigo 37, deixa evidente que a educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudo no ensino fundamental e médio na idade apropriada. Aí, assim, a gente traz toda essa discussão para pensar quais as práticas propostas em ensino devem ser desenvolvidas para a educação de jovens e adultos. Assim, nós podemos afirmar que a EJA compreende todo o processo de alfabetização nas etapas de ensino fundamental e médio, um direito assegurado em lei. Né? E aí a Rui vai dizer que a história da EJA é muito mais tensa do que a história da educação básica, pois nela se cruzam interesses menos consensuais do que na educação da infância e da adolescência. Aí ele vai dizer: o olhar tão conflitivo sobre a condição social, política e cultural desses sujeitos tem condicionado as concepções diversas de educação que lhe é oferecida. Os lugares sociais a eles reservados, marginais, oprimidos, excluídos, empregáveis, miseráveis, têm condicionado o lugar reservado à sua educação no conjunto das políticas oficiais. A história oficial da EJA se confunde com a história do lugar social reservado aos setores populares. É uma modalidade de trato dado pelas elites aos adultos populares, né? Arroio 2005. Então a gente vai pensar e discutir, e o artigo Escolarização faz esse processo do histórico de negação da educação de jovens e adultos. Né? Então a gente precisa pensar a condição humana, pensar quem são esses sujeitos, né? Quem são esses sujeitos que buscam a educação e que educação deve ser oferecida a eles. Aí eu trago aqui uma fala do currículo. Por quê? Porque, assim, para pensar a educação de jovens e adultos, é preciso pensar uma etapa que precisa de flexibilização no currículo, que precisa de organização e que precisa ter um currículo significativo. O currículo constitui significativo instrumento utilizado por diferentes sociedades, tanto para desenvolver os processos de conservação, transformação e renovação dos conhecimentos historicamente acumulados, como para socializar as crianças e jovens segundo valores tidos como desejáveis. Né? Então, essa visão de currículo não é um elemento inocente, neutro, de transmissão desinteressada. Moreira vai dizer isso, que o currículo não é essa visão neutra. Ele está implicado em relações de poder, transmite visões sociais particulares interessadas, produz identidades individuais sociais. Né? E aí eu volto à discussão, trazer como seria o currículo de língua portuguesa na educação de jovens e adultos. Foi o ponto central que eu desenvolvi nesse artigo. O ensino de língua portuguesa ele deve ter como finalidade o desenvolvimento da capacidade de representação e comunicação, ou seja, da competência textual, capacidade de interpretar e produzir textos orais e escritos de uso social para satisfazer necessidades pessoais do indivíduo e para acesso e participação no mundo letrado. O texto é a unidade básica do ensino e não as letras, sílabas, palavras ou frases descontextualizadas. Então, assim, o ensino de língua portuguesa para a educação de jovens e adultos, ela precisa perpassar
pela valorização dos diferentes textos, textos que circulam socialmente, textos que fazem parte do convívio desses sujeitos, né? E aí a gente vai discutir que o ensino ele deve ter essa função interativa, em que se atende para os diferentes processos envolvidos, situação, autor e leitor. O trabalho com a leitura é visto como um processo ativo de construção de significados do texto, pois mediante a leitura estabelece uma relação entre leitor e autor, que tem sido definido como responsabilidade mútua, pois ambos têm a zelar para os pontos e contato sejam mantidos apesar das divergências possíveis em opiniões e objetos. Kleiman, 2007, página 65. A leitura e a escrita elas são atividades complementares, então a gente precisa pensar, para a educação de jovens e adultos, textos, práticas, metodologias que permita o diálogo com a realidade dos sujeitos, né? Que permita o trabalho com textos próximos da realidade vivida por cada sujeito, por cada estudante da educação de jovens e adultos. Então, assim, a educação de jovens e adultos ela precisa ser entendida como uma modalidade de reparação, de flexibilidade. A gente precisa ter um currículo que seja flexível ao contexto, às possibilidades de cada estudante.